Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre números inteiros e a partir daí vamos construir alguns significados para os números inteiros. Vamos começar falando sobre temperaturas. Veja aí a situação abaixo. João foi passar as férias de dezembro em Ottawa, capital do Canadá. Ele saiu do Rio de Janeiro, onde a temperatura era de 30 graus, lê-se 30 graus Celsius. Quando ele chegou lá em Ottawa, a temperatura era de 36 graus Celsius menor. Então, qual foi a temperatura da cidade naquele momento? Olha só a figura, ó. Como é que tá aqui, ó, só para fazer uma representação, né, de como que estava lá em Ottawa, no Canadá. Então, vamos lá. Para responder, né, essa pergunta, devemos calcular 30 graus Celsius menos 36, mas dá para tirar? Do 30 dá para tirar 36? Sim, dá. Por isso que a gente vai utilizar o número inteiro, tá? Os números também negativos, encontrando o valor de menos 6, indicando que a temperatura lá está 6 graus abaixo de zero. A gente, quando está assim, ó, menos 6 graus Celsius, a gente diz 6 graus abaixo de zero, tá bom? Então, tem como a gente ver, e essa é uma situação onde os números inteiros se apresentam. Outra situação que os números inteiros aparecem são nos saldos. Então, vamos ver uma situação aqui, ó. Saldo de banco, saldo de gols, né? Nesse caso aqui, vamos começar falando sobre campeonato de futebol. Uma diferença que pode ser positiva, negativa ou nula, né, em relação aos saldos. Em campeonato de futebol, por exemplo, o saldo de gols de uma equipe é a diferença entre o número de gols marcados, que é os gols a favor, que são gols pró, e o número de gols sofridos, que são os gols contra. Então, se houver empate na pontuação dos times, ganha a equipe quem tem maior saldo de gols, ok? Então, quem acompanha futebol aí já conhece mais ou menos essa situação. Então, ó, num torneio cujos resultados estão aí na tabela, cada equipe ganhou um jogo e perdeu um. Qual delas tem o maior saldo e o menor? Né? Por exemplo, um jogo entre Corinthians e Bahia, o Corinthians fez 5-2 no Bahia. No jogo entre Bahia e Flamengo, o Bahia fez 3-2 no Flamengo. E um jogo entre Flamengo e Corinthians, o Flamengo marcou 4-3 em cima do Corinthians. E a gente consegue, de repente, aí ver o saldo de gols. E normalmente, né, a galera aí fica atenta a isso, os homens ficam sempre situados aí, quem é que tem o maior saldo de gol para poder levar o campeonato. E aí, então, visualizando a tabela, ó, o Bahia teve nos gols a favor, que são os gols pró, 2 mais 3, que vão ser 5. E os gols contra, 5 mais 2, que vão dar 7. Então, o saldo de gol vai ser 5 menos 7. Os gols que eles foram a favor, menos os gols contra. Então, ele tem saldo negativo de menos 2. Já o Corinthians fez 5 gols com 3. Então, são 8 gols a favor e 6 contra. Se eu pegar o 8 e tirar 6, vai dar 2. Então, eu tenho saldo positivo de gol. E o Flamengo, ele fez 6 gols e sofreu 6. Então, saldo nulo. Vemos, então, que o maior saldo é do Corinthians e o menor é o do Bahia. Para calcular o saldo do Bahia, podemos pensar também assim, ó. De 5, queremos tirar 7. 5 menos 7. De 5, tiramos 5 e ficamos com 0. Agora, tiramos mais 2 e ficamos com 2 a menos que 0. Então, 2 negativo. Logo, 5 menos 7 vai dar menos 2. Você também pode chegar no nulo e do nulo tirar a sua diferença. Também dá para fazer dessa maneira. Também podemos ver a questão do saldo em conta bancária. Ó, nas contas bancárias, o saldo indica quanto a pessoa tem no banco. Quando se faz um depósito, o saldo aumenta. E quando se faz uma retirada, o saldo diminui. Existem contas especiais nos quais o banco permite a retirada de quantias superiores ao seu saldo, né? Ao saldo que a pessoa tem. Nesse caso, a pessoa fica com saldo negativo, fica devendo o banco. O banco permite que você tire, que você fique devendo ele,
tá? Cobram juros, é claro, em cima disso, mas ele permite que você tenha ali, a gente chama de cheque especial, né? Fica devendo o banco. Tenho R$ 60 e faço um depósito de 30, qual é o meu saldo? Tinha lá 60 na conta, mais 30, eu tenho um saldo de R$ 90. Tenho 90 agora, vou fazer uma retirada de 50, qual vai ser o meu saldo? Então, ó, tenho 90 lá na conta, né? Tiro 50, vou ficar com 40. Então, através daí, a gente consegue visualizar a conta bancária. E se você tirar, vamos supor, tem 40, tira 60, né? Um exemplo, vai ficar com R$ 20 negativo, porque você só tinha 40 no banco, não tinha 60, beleza? Exemplificando aí o que eu falei, ó, tá? Ó, tenho 40, né? Nesse caso aqui, fazendo uma retirada de 100. Qual é o meu saldo? Ó, 40 menos 100. De 40 tirando 40, vamos ficar com zero, saldo zero. Agora, tiramos mais 60 e ficamos com 60 menos que zero. Então, 40 menos 100 vai dar 60, menos 60, 60 negativo. Nesse caso, eu vou ficar com saldo negativo de R$ 60 e entro em desespero, né? Porque eu fico devendo o banco e olha o desespero quando a gente fica devendo aí o banco porque cobra juros. Então, evite ficar devendo o banco, gente, pelo amor de Deus. E para a gente finalizar a questão dos números inteiros, né, fazendo essa demonstração, vamos falar sobre altitudes. Você sabe qual é a diferença entre altura e altitude? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A altura é a posição que um corpo está acima de determinado ponto de referência. Exemplo, uma pessoa pode ter a altura de 1,75 m, né? E esta medida é em relação ao chão. Então, em relação ao chão, porque tem uma referência, ela tem 1,75 m. Já a altitude é a posição que um corpo está em relação ao nível do mar. Então, a altitude positiva é acima do nível do mar. E a altitude negativa, ela vai se dar abaixo do nível do mar. Observando então essa figura, nós vamos ver aqui que o avião ele encontra-se a 150 metros de altura, que tem como referência o solo. O avião encontra-se a 250 metros de altitude, porque é em relação ao nível do mar. O barco encontra-se em altitude zero, porque ele está no mar, né? E o submarino encontra-se a menos 80 metros de altitude. Então, a gente consegue visualizar bem em relação ao que é altura e o que é altitude em relação ao nível do mar e verificar aí, né, sobre os números inteiros, algumas situações que envolvem números inteiros, tá bom?